Shalom, galera, estamos de volta, chegamos, Pai do Senhor. Aí, agora foi. Shalom, tia, bom te ver por aqui, viu? Saudade. Semente Live da Fé, de volta. Ao som de Isadora Pompeu, tive tudo e dei valor por nada. Paz do Senhor, da vitória. Dê a vitória, Pai do Senhor. Hoje a gente vai gravar com o pastor Paulo Roberto. Deixa eu cortar esse som um pouquinho aqui. Vamos lá para as informações. Gente, shalom, boa noite, sejam bem-vindos, graça e paz. Live Semente da Fé no ar, de volta. Retomamos com força total. Daqui a pouquinho está aqui com a gente aqui o pastor Paulo Roberto, da Igreja Batista ali, hein? É Batista, meu Deus. Eita, não me deixa errar não. Deixa eu ver se ele já está por aqui para a gente convidar ele já para começar. Não, acho que ainda não. Cadê o pastor Paulo? Não. Então vamos convidar a rapaziada que está por aqui. Deixa eu ficar off um pouquinho. Eita glória, vai ser de peso, viu? Convidar. Rapaz, toda vez eu faço na live aqui, fico meio que perdido. César. Shalom. Eita. Meu Deus. Vamos convidar. E aí, como é que vocês estão? Conte tudo, não me esconda nada. Enquanto eu tô aqui convidando, ó, hoje tem sorteio do livro da minha amiga Priscila Reis, Metamorfose, do chão aos altos céus. Esse vai ser o livro da noite. Semana passada a gente sorteou lá e ganhou, ainda não pegou na minha mão, mas está aqui, ainda não vi ela. Ela ganhou o livro da Débora Moraes, que foi esse aqui, semana passada, e esse é hoje. Se Deus permitir, ele sai hoje. O sorteio dele vai ser hoje. Estou um pouquinho off aí, porque eu estou chamando a rapaziada aqui para vir. Ô Davi Silva, shalom. Curti a live. Rapaz, Mate, pastor Marcelo Sal, Curitiba, estamos na área. Mate tá me devendo, hein? Pai Silva, da família Ministério Davi Silva, acho que é Criciúma, né? Que a galera congrega, roda o Brasil aí. Gente, eu não tô vendo na tela não, porque eu tô convidando aqui, viu? Já eu vou acabar de fazer esse convite aqui e volto aí pra tela. É muita gente online. Tive tudo, Tico, tamo junto, mano. Pronto, acabei de convidar. Shalom, Ministério Templo da Restauração. Obrigado, minha irmã. Você congrega com ele, né? Falou aí. É Batista Ministério, não. Ministério Templo da Restauração, ok. Deixa eu ver se o pastor Paulo Roberto já está na área. Pati, seja bem-vindo. Pai do Senhor. Gente, vocês que estão na live aí, tem o contato do pastor, passa um zap para ele aí, por favor. Pastor, já estamos lá, tal. Porque o outro celular aqui não tem acesso ao WhatsApp, não. O WhatsApp dele está nesse telefone aqui. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre maturidade cristã. Semana passada a gente falou sobre o poder da oração e foi bênção pura com o pastor Daniel. Daniel, ele já não é visitante mais, ele já é eu vou dizer que ele já é um participante dessa live já, sem ser visitante. Bela construção, Muriva, o computador da igreja tá de mal. Não tá ligando, e hoje a gente estava lá esperando o cara lá, eu acabei dizendo para ele que eu tinha que vir gravar live e não ia poder ficar esperando não, o computador da igreja não tá bem não. Vamos lá, pastor Paulo Roberto. Vou fazer o seguinte, acho que não voltei para a live. Pronto, estamos de volta, esperar o pastor. Hoje eu quero aprender um pouco mais, viu? Ficar mais inteligente.
Poder da maturidade. Eita, se vire. Ô Marivaldo sem coração. Rapaz, velho, faça isso comigo não. Josias sem tempo, velho. Mas qualquer coisa a gente grava live direto. Não tem mais aquele fiozinho lá que você botou lá para fazer. Semente Live da Fé no ar. Hoje a gente vai falar sobre o poder da maturidade cristã com o pastor Paulo Roberto. Deixa eu pescar aqui, que minha irmã botou aqui, ó, Ministério Tempo da Restauração, em Salvador. Se eu não estiver enganado, é em... Eita, agora o bairro eu lembro, mas esqueci. Qual o bairro, pastor? É aqui em Salvador, enfim. Pastor Paulo Roberto na área, assinou para mim, assinei para ele, bora convidar, bora que o tempo não nos espera. Aqui aperta. Pastor, aceita o convite aí, entrar ao vivo com o pastor Paulo Roberto, pronto. Entrar ao... Boca do Rio, aí o ministério dele é no Boca do Rio, Salvador, capital. Tô vendo a ponta do dedo. Ai, meu Deus, não pode molhar o livro, não. Ministério Tempo da Restauração, Boca do Rio. Deixa eu só... A telinha tem duas setas, uma virada para outra, e se eu aperta nela, vai virar a câmera para frente. A câmera vai ficar selfie. Ou já tá. Semente Live da Fé. Vamos botar o som, né? Que a gente não é de fé, a gente gosta, né? Deixa eu ver aqui. A gente começou a live hoje ouvindo Isadora Pompeu, Te Dei Tudo. Aê, pastor! Tá travando. A internet tá travando aí. Ué, aqui, meu Deus. Te Dei Tudo. Pastor, sua internet está travando. Não sei se é a minha. Pastor caiu. Vamos aí, vou chamar de novo. Isadora Pompeu. Estou a fim de ouvir essa música antes de começar. Vou chamar o pastor de novo. Não, gente, o pastor caiu a internet dele aí. Vamos esperar aí ele regressar. Enquanto isso, a gente vai ouvindo o som de Isadora Pompeu. E, por favor, hoje eu quero dar esse livro para você. Amém? Seja bem-vindo, Gleide. Hoje eu quero sortear esse livro. Ó, pode ser seu. Só comenta e curte, que daqui a pouco eu sorteio o livro. Comenta aí, eu quero. E eu vou tentar anotar aqui, que derramei água em cima da minha anotação. Jesus. Ainda bem que tem uma pesca do lado aqui que a gente vai usar. Para você que está chegando agora e não conhece, eu tenho esse projeto já tem um tempo. Pastor, seja bem-vindo. Daniel Reis, seja bem-vindo, irmão. Aqui, vou te chamar agora, pastor, aceitar. Mandei o convite. Vocês que estão aí que não conhecem esse projeto, já tem mais de 2 anos, Semente Live da Fé, quase toda terça-feira aqui, conversando com homens e mulheres de Deus diferente. Agora eu tô te vendo. Você está me escutando bem? Tô sim, tô te vendo muito bem. Pastor, é um prazer, primeiramente, conhecer o senhor. A gente que está ali no grupo, ali, interagindo da nossa paixão também, né? Falando, volta e meia, que a gente se conhece. E eu vou aprender um pouco mais com o Senhor. Amém. É um prazer estar convosco e com todos os irmãos. Nós caímos que nós fomos enviar o nosso convite lá para os grupos, para os irmãos entrarem, e acabou que a gente caiu. Vamos perdoando aí. Boa noite a todos. Vai ser um prazer nós desfrutarmos um pouco e trocarmos conhecimentos aqui nesta noite. Eu quero aprender cada vez mais. Pastor, esse projeto já estava falando aqui tem quase uns 2 anos já. Eu aqui sentado nesse apartamento aqui, conversando com pastores.
mulheres e homens de Deus aí. E sempre nesse patamar de entrevista, né? Entrevistando, conversando, abordando um tema. E Deus, pela misericórdia dele, tem nos abençoado aí para abençoar vidas. Esse é o sentido da história e da coisa. Que a gente abençoa pessoas, abençoa vidas e cada vez mais vem pessoas para ser abençoado. E tem cada história, depois que eu abri esse espaço aqui, para falar do amor e da graça de Deus, que a gente vai tirar um dia para conversar sobre isso aí que eu preciso. Quem não conhece o pastor Paulo Roberto, quem é o pastor Paulo Roberto? O pastor Paulo Roberto, ele é um humilde servo do Senhor, então 22 anos na presença do Senhor. Começamos a nossa caminhada na Assembleia de Deus, a Deval. Lá tivemos os primeiros princípios de ensinamento e doutrina. Ficamos lá por meados de 11 anos. Graças a Deus, houve um chamado nas nossas vidas para podermos estarmos fazendo uma obra e foi bem aceito, bem conceituado pelos pastores lá que nos despediram com honra. Daí nós começamos a caminhar e desenvolver o nosso projeto de restauração de vidas. Por isso, o nome do ministério é Templo da Restauração. Nós temos um trabalho específico. Eu vejo muitas pessoas trabalhando para ganhar almas que estão no mundo. E nós temos um trabalho para resgatar almas que um dia já foram da igreja e que, por algum motivo, caíram. Então, nós temos esse trabalho. A maioria das pessoas que estão conosco são pessoas resgatadas, que estavam perdidas, aquele filho pródigo, aquela ovelha perdida. E fazemos esse trabalho para podermos firmar novamente. E graças a Deus, até aqui, nos tem ajudado o Senhor. Amém, glória a Deus. Eu passei 15 anos em um lugar, igreja, Ministério Apostólico de Reconciliação em Cristo, que deixo o meu abraço e carinho e amor para o meu apóstolo Jason. Fui idoso dele enquanto esse tempo eu estive lá. Hoje eu estou na Igreja Batista Bíblica Jesus Vive, pastor Leandro, pastor Assênio, sendo auxiliar dele. E não, antes eu era da visão celular modelo dos 12. Hoje em dia a gente não está na visão, está na Convenção Batista Baiana. Mas é tudo bênção, para a glória de Deus. E como falei para o senhor, abrir esse espaço para estar falando do amor e da graça de Deus. E graças a Deus foi bem aceito. Está sendo bem aceito, né? E aí hoje eu recebo o senhor aqui. Prazer enorme. E já perguntei ao senhor para o senhor se apresentar. O senhor já se apresentou. Quem está assistindo gravado, eu sempre gosto de falar isso, por favor, curte o comentário aí que está o nome do pastor. Você vai lá e segue o pastor Paulo Roberto, e vai ser bênção você seguir esse homem de Deus. Pastor, eu te mandei um tema, né? Maturidade cristã. Esse tema começou a arder, arder, arder. E aí, quando eu vi o seu áudio, eu falei, rapaz, é um amor de pessoas se veio falando, muito amor emanando na voz. Eu falei, não, tem que ser esse tema, tem que ser esse tema. Eu já pergunto ao senhor, o que o senhor tem para falar desse tema? Maturidade cristã. Vai a primeira pergunta. É um tema bem profundo, extenso, e ao mesmo tempo bem apropriado para a época em que estamos vivendo. Eu costumo dizer que estamos vivendo a época do fast food, a época do tudo pronto, da resposta imediata, da busca por algo urgente, e isso às vezes tem comprometido, dentro do contexto espiritual, a maturidade de alguns. É um tema bem específico e que, uma vez que entendemos o que significa, vamos ter a compreensão de que necessitamos da maturidade para alcançarmos aquilo que Deus quer nas nossas vidas. E dentro do assunto, né, os tópicos que o Demetrio me enviou foram muito interessantes, porque eu não só trouxe assim a avaliação do que nós iríamos falar, mas também eu avaliei dentro da minha própria essência, do meu próprio contexto de vida,
para entender se eu já alcancei essa maturidade e compreender que nós, enquanto estivermos na Terra, temos sempre algo a aprender e sempre Sim. temos alguma maturidade a alcançar em determinadas áreas ou em todas as áreas das nossas vidas. Muito forte. O senhor viu que eu sumi um pouquinho da câmera aí, não foi? Oi? O senhor viu que eu sumi um pouquinho aí, né? Sim, A câmera ficou. Cheguei atrasado e botei um negócio no fogo ali, tava pegando, saí correndo pela direita. Confessar o pecado aqui. Vamos lá. O senhor respondeu a primeira pergunta sobre maturidade cristã. Ainda estou me achando aqui porque eu cheguei de trabalho distante. Estou usando o segundo aparelho aqui. Maturidade cristã. Está faltando no meio da igreja. Seja bem-vinda, Reis. muito. Nós entendemos que hoje a maturidade ela tem sido deixada de lado, porque a maturidade é um processo, e em cima desse processo, hoje as igrejas estão muito mais preocupadas em trazer uma resposta imediata, que elas querem dar uma resposta imediata. A gente tem hoje a preocupação de estar em um status de uma igreja repleta de pessoas, então não nos preocupamos muito no trabalho minucioso, aquele trabalho de formiguinha que vai consolidando, amarrando, e trazemos logo a questão do inchaço dentro da comunidade. E temos acelerado os passos, e esses passos acelerados eles têm trazido prejuízos para dentro da igreja. Aceleramos os passos de consagrações, aceleramos os passos, não deixamos o novo convertido deixar de ser novo convertido, nós nos precipitamos em algumas atividades e quando nós vamos ver à frente, nós temos obreiros imaturos, pastores imaturos, evangelistas imaturos, diáconos imaturos, pessoas imaturas assumindo a igreja, e aí vem uma cascata. Uma vez que você tem um imaturo fazendo algo na obra, ele vai refletir no seu julgado um banho de imaturidade, e as pessoas acabam por entrar nesse mesmo processo de aceleração, e infelizmente a igreja hoje ela tem sido atingida no seu miolo por conta dessa falta de maturidade. A igreja está faltando maturidade. Maturidade cristã, pastor, ela requer sacrifício para alcançar ela? Bastante. Nós entendemos que a maturidade ela vem de processos. Ninguém consegue crescer se não for esticado, se não for provado, se não for colocado sobre pressão. Se nós entendermos o que significa todos os aparelhos que passam por processos de aprovações, eles são levados ao seu ponto máximo de exaustão para ver se ele é resistente. Na vida espiritual, nós passamos pelo mesmo tipo de processo. Deus, ele não nos ensina com quadro, com giz, nem com esponja, ele não escreve lá, dizendo a parte teórica da coisa, ele te joga na prática para você aprender e adquirir experiências. E são essas experiências que nos trazem maturidade. E se nós entendermos a conjectura do povo saindo do Egito, havia um caminho muito mais curto para chegarem na terra de Canaã. Deus vai delinear um caminho de um processo mais longo, para eles passarem por um deserto de 40 dias, a prioridade era 40 dias, e dentro dessa caminhada, eles iriam desenvolver uma experiência para entenderem quem era Deus na sua essência. Eles conheciam muito Deus de ouvir falar, mas não Deus na sua essência. Eram provas que viriam, falta de água, falta de pão, falta de algumas coisas que eles tinham no Egito,
para trazerem a eles maturidade. O crente que requer e busca uma maturidade, ele vai passar por sacrifício, porque ele vai passar por aprendizados na prática. Deus provará na prática. E esse sacrifício ele tem que ser diário. E cada dia mais que aprendemos, mais crescemos. Então, maturidade cristã requer sacrifício, respondeu o pastor. Gente, estou conversando com o pastor Paulo Roberto e eu quero hoje sortear esse livro para você, da minha amiga cantora Priscila Reis, Metamorfose, do chão aos altos. Preciso sortear esse livro para você hoje, viu? Então, depois da live, a gente vai estar fazendo a foto oficial. Você vai seguir o pastor Paulo Roberto e vai estar respondendo lá no livro, lá, eu quero. E eu quero sortear para você. Aí a gente vê quantos comentários teve lá e sorteia uma pessoa. Você está no Semente Live da Fé. Esse é um projeto que acontece para abençoar vidas. E toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente está conversando com um homem de Deus aqui, uma mulher de Deus. E o pastor hoje estamos abordando o tema maturidade cristã. Então, se você tem alguma pergunta aí sobre esse tema, faz que o pastor vai estar respondendo. Pastor, quais os sinais eu percebo que estou no caminho certo da maturidade? É uma pergunta muito interessante, porque nós vamos entender que estamos crescendo em maturidade quando absorvemos com mais naturalidade os intempéries que a vida cristã impõe na nossa caminhada. No primeiro momento, quando aceitamos a Cristo, tudo nos é estranho porque nós vivíamos uma vida de regras desregradas. O que significa isso? Eu aprendi a viver uma vida com regras do mundo. Então, eu estou no mundo vivendo regras que não me impõem sacrifícios. Aí eu aceito a Jesus e começo a entender quais são as regras de Cristo. E uma vez que eu aprendo, eu começo a renunciar a algumas coisas que antes me eram favoráveis. E isso vai requerer o sacrifício, que nós respondemos à pergunta anterior, e vai me requerer também essa questão de adversidade. Só que no primeiro momento, a adversidade ela me trará desgosto, ela me trará vontade de voltar, aquela vontade de comer a cebola do Egito, o tomate do Egito não era só dos judeus, às vezes, quando novos convertidos, é nossa também. E nós vamos desenvolvendo isso, só que à medida que nós nos firmamos com Cristo e vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele, as lutas que vêm sobre nós já vão se tornando um pouco mais naturais, e nós vamos compreendendo que essas lutas fazem parte da vida cristã. Quanto menos impacto eu recebo em relação à luta, mais eu estou demonstrando que a minha maturidade está em ascensão, porque eu vou chegar a um ponto de entender o que Paulo disse: sei viver em abundância e sei também padecer necessidade. Em todas estas coisas eu estou instruído, tanto a viver de forma recalada, como a viver sem nenhum víver, sem nenhum provimento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que há alternâncias, né, na nossa vida espiritual, e aí nós damos glória quando temos, damos glória quando não temos, adoramos quando temos, adoramos quando não temos, e isso é um grande sinal de que nós estamos crescendo na nossa maturidade. Uau! Mel Cardoso, obrigado por você me seguir, está seguindo o projeto aí. Pastor, o senhor falou sobre cebola do Egito, e eu estava aqui ardendo para perguntar. O povo na passagem lá do Egito, o senhor acha que eles aprenderam, amadureceram quando entraram na terra prometida? Não no primeiro momento. Nós vamos, e foi interessante, Tiago, você perguntar fazer essa indagação por um fato muito, muito profundo. Eles demonstram a imaturidade deles quando tudo que acontece no Egito eles reclamam. A primeira situação é as águas de Mara, Êxodo 15.
Eles chegam, não tem água, aí vão dizer, Moisés, nos trouxe do Egito para nós morrermos de sede neste lugar. Aí eles têm as águas amargas tornadas em doce, eles aí passam, bebem água, tá tudo bem. Daqui a pouco falta uma coisa, eles começam a reclamar. Daqui a pouco falta outra, eles começam a reclamar. Daqui a pouco Deus provê todos os dias o maná, e eles começam a reclamar do maná, porque estão com saudade da carne. Então, eles têm uma ação imatura, e um dos sinais do imaturo é a murmuração. A pessoa que anda reclamando, murmurando, é um forte sinal de que ela ainda não entendeu os projetos de Deus para a sua vida. Eles vão olhar mais para a circunstância do que para Deus, e eles vão perder o privilégio de entrar, e quem entra são seus filhos. Eu acho que quando os filhos deles entraram no Egito, já tinha uma referência dos seus pais, que haviam morrido no Egito, à exceção de Josué e Caleb. E quando eles já entram mais maduros do que os seus próprios pais. Mas os pais, não, eles não amadureceram diante de tantas providências de Deus. Imagine você ter uma coluna de nuvem guardando você com a sombra, né? Ao sol, para que você não fosse abrasado durante o dia, uma coluna de fogo lhe aquecendo à noite. Deus faz o primeiro aquecedor, né? Cria o primeiro aquecedor mundial para que seu povo tivesse aquecimento durante o sono, mas ainda assim eles não tiveram a maturidade para entender, e por isso perderam a promessa e a bênção de Deus, pelo menos fisicamente, né? E rodaram muito, né, pastor? 40 anos, falta de maturidade. Aí a gente consegue começar a entender o que é a falta da maturidade no reino, né? O que ela tira da gente, ou o que ela retarda a chegada, né, pastor? Cláudia, obrigado por ser seguível. Tem um pastor, ele chegou e está caladinho, mas eu já vi que o senhor está aqui, viu, pastor Salvador Morbeck? Um abraço para o senhor. Hoje a gente está conversando com o pastor Paulo Roberto. O tema do diálogo é maturidade cristã. Eu já estou pegando o negócio aqui no ar já. Pastor, não está no script, não. Mas Pedro, ele deu trabalho para alcançar essa maturidade. Pedro era um exemplo que eu usaria na sua pergunta, mas antecipo, e eu posso também usar outro, mas Pedro é o tipo do crente que tem a boa vontade, né? É o tipo do crente que tem todas as boas intenções, mas para o reino de Deus, boas intenções somente não bastam. E ele, em cima da sua boa vontade, ele atropela as coisas e deu trabalho. Ele vai aprender quando ele se converte, e a conversão de Pedro é amarga, né? Quando ele nega Jesus, ele chora amargamente, ali ele passa por um processo de conversão, ali ele entende, aí ele volta já em uma outra vibe, em um outro nível espiritual, entendendo o que Cristo quer, e lá em, graças a Deus, Atos capítulo 3, o Pedro maduro alcança 3.000 almas em uma pregação, mas o Pedro imaturo, ele tinha a espada na mão para cortar a orelha de qualquer pessoa que se levantasse contra a obra de Deus. Então, olha como as coisas são. Existe em nós a boa intenção, às vezes, de fazer a obra, mas se não tivermos a maturidade, essa boa intenção ela pode muito mais prejudicar do que ajudar. E Pedro, sim, deu trabalho a Jesus. Mas o bom é que Jesus não desiste, né, dos Pedros. Verdade. Nem do Thiago, não existiu de mim. Ele me lembra muito, sabe quem? Esse Pedro Carrasco me lembra muito o Saulo. Lá em Atos 9, quando ele sai do cavalo, Jesus diz: não, meu amigo, você está me perseguindo. Eu acho muito forte essa passagem. Eu até achei que você ia usar ele como exemplo. Acabei até adiantando uma pergunta, né? Eu olho Paulo não como uma pessoa imatura, eu olho Paulo como uma pessoa que não tinha o conhecimento apropriado. Quando eu vejo Paulo defendendo com consistência a lei e a herança religiosa dos seus pais. Paulo entende que Jesus é mais um embusteiro. E se nós olharmos o contexto histórico, já tinha havido muitos outros que chegaram se declarando Salvador dos judeus.
Então, Paulo ele se torna uma pessoa que vai perseguir a Cristo, não por uma imaturidade, mas por uma falta de conhecimento. Quando olhamos a questão de Paulo se convertendo no caminho de Damasco, e ele perguntando quem és, Senhor, depois da pergunta de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele já muda a sua postura e ele já vai em relação no caminho de Cristo, entendendo que ele estava errado acerca do próprio Jesus. Então, Paulo não seria classificado, na minha visão, por isso, não por ele não ser maduro, mas o erro de Paulo foi muito relacionado ao fechamento da mente nas escrituras do Antigo Testamento e por achar que Jesus era mais um impostor. Sim, verdade. Pastor Salvador Morbeck, eu ouvi seu abraço que o senhor mandou, viu? Eu me sinto abraçado. Gente, se você tiver qualquer pergunta no tema maturidade cristã, bora bombardear o pastor Paulo aí. Se você não for da congregação do pastor Paulo e quiser... Aí o que foi que eu fiz? A sua imagem saiu. Ah, voltou. E quiser fazer alguma pergunta, quiser deixar sua igreja, abraço para alguém, deixa aí, tá? Porque eu garanto para vocês que esses vídeos estão rodando muito. Vamos lá. Quais os sinais? Qual exemplo bíblico melhor reporta um crescimento nessa área? Acho que a gente até falou sobre isso agora, que foi Paulo, mas o senhor teria um outro nome para falar? Sim. Para mim, um exemplo maior é José. Se olharmos para o José, que teve o primeiro sonho sobre os molhos de seus irmãos se dobrando, se curvando diante dos molhos dele. As 11 estrelas, o céu e isso, se curvando, e ele agindo como se ele... O que despertou em José, quando ele teve aquele sonho, foram os sentimentos de egoísmo, egocentrismo, individualidade, um alter ego excessivo. Então ele se tornou aquele cara, assim, que pros irmãos, pô, lá vem ele, velho, é chato. Porque ele ia, assim, de uma arte de superioridade. E se nós olharmos na época, quando José foi lançado lá na cisterna, José não estava trabalhando com seus irmãos, ou seja, todos os irmãos estavam no campo, menos José. José era privilegiado de ficar perto do pai, enquanto os irmãos estavam no suor. Então, para os irmãos era aborrecedor ver o seu comportamento. José vai cair na cisterna, depois vai ser vendido aos ismaelitas, revendido a Potifar. Ele vai passar por um processo de maturidade, porque ele tem conhecimentos, né, técnicos, já que ele trabalhava em casa com seu pai, então ele via seu pai fazer contas em questões de distribuições e tal. Potifar nota que ele tem uma cultura, que ele tem um conhecimento, coloca sobre as suas mãos a sua casa, ele começa a fazer a casa de Potifar prosperar dentro de todas as regras. Ele passa pela acusação, mas aí vem muito mais a questão da religiosidade que o seu pai impôs a ele, com conhecimento de Deus. Talvez Jacó tenha relatado a José os seus próprios erros em relação a Esaú, e José temeu pecar contra o Senhor, né? E aí ele foge da aparência do mal, lançado na prisão. Na prisão, o carcereiro mor também nota que ele tem habilidades de gerenciamento, coloca ele sobre os presos, e aí José vai ter outras interpretações de dois sonhos, do padeiro e do copeiro. O padeiro e o copeiro tem um sonho, ele faz a interpretação correta, o padeiro morre, o copeiro é devolvido. O copeiro quer exaltar José, mas não é a época de Deus, e como não é a época de Deus, a pessoa se esquece de você, o copeiro se esqueceu. Chega o tempo e José alcança uma maturidade. E aí nós precisamos entender isso, né? O processo que Deus usou dentro de toda a conjectura. Deus tinha a promessa, mas José não estava pronto para ela. Uma vez que José vai para o Egito, é colocado aquele sonho que ninguém tem interpretação, ninguém no Egito. E aí a Bíblia vai mostrar que somente José, ele interpreta o sonho. Faraó coloca o anel no dedo dele e diz assim: você só é maior do que a mim no trono, mas tudo está na sua mão. José vai fazer
aquela contenção de alimentos, preparando-se para esses 7 anos de fome, e aí seus irmãos descem. Pronto, estão todos na mão de José. E agora, a imaturidade diria a José, se vingue deles, maltrate eles, pise neles. A maturidade de José entendeu. Quem causou esse mal foi você mesmo, lá atrás. José vai perdoar os seus irmãos e vai trazer as 70 almas de lá do seu pai para virem morar com ele. Então, o maior exemplo para mim de maturidade é José. Uau! Eu fiz a pergunta ao pastor, qual é o maior exemplo bíblico de maturidade? Qual é o melhor exemplo reporta o crescimento maturo? E ele respondeu José do Egito, o exemplo de maturidade cristã. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo curitibano, é curitibano que chama, meu amigo, o pastor Marcelo Sauer, levita, homem de Deus, rodando o Brasil com suas canções aí, abençoa muito aquele lado do sul lá, vem para cá cantar para a gente aí, pastor Paulo, congresso aí, que é homem de um levita de Deus aí, derramado Senhor aí, tá aí, ó, pastor Marcelo Sauer, homem de Deus mesmo, canta nas nações. Ele tá aí na live assistindo aí, pastor Marcelo Sauer. Pronto, depois eu vou entrar em contato com ele. Eu vou falar uma experiência que a gente teve. Eu não sei se o pastor Morbeck que está aí, eu baixei aqui para ler seu comentário, lembra? A gente trouxe pastor Marcelo Sal em 2013, se eu não estiver enganado. Pastor, se o senhor estiver me recordo o ano. Mas o pastor Paulo foi um derramar de Deus muito grande. Acho bom essa ponte, né? Nordeste com Sul do Brasil. Foi um derramar de Deus muito grande. Ele mesmo me aguentou chorando nos ombros dele, acho que quase meia hora. O pastor Morbeck falou assim, poderia falar sobre a maturidade dos discípulos, principalmente João, ou aquele que estava mais próximo de Jesus e perguntava quem Jesus amava mais. Aí é muito demo, né? João também era apelativo, queria estar sempre. E a irmã Perpétua Barbosa fala assim, para alcançar a maturidade cristã, qual seria o passo mais importante, pastor? Se relacionar com Cristo. Ninguém alcança uma maturidade cristã se não tiver uma vida dentro das regras da espiritualidade. Nós sabemos que lutamos, né? Somos carne, alma e espírito, a tricotomia humana, e nós passamos por processos. A maturidade cristã, ela vem através de um relacionamento com Jesus, relacionamento diário, relacionamento com o jejum, relacionamento com a meditação na palavra, porque você começa a entender que tudo que acontece na sua vida, mesmo que pareça adverso, tem um propósito. Isso vai lhe trazer experiências, e essas experiências consolidam a sua maturidade. Paz do Senhor, Dora, paz do Senhor, dê a vitória, já falou. Então o Senhor respondeu a pergunta de nossa irmã Perpétua. Para alcançar a maturidade cristã, qual seria o passo mais importante? Obrigado, Dora, por você estar seguindo o projeto. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Esse Instagram não é o meu Instagram pessoal, não, viu? É o Instagram do projeto. E vocês seguindo aí vai estar abençoando o projeto e abençoando você. E pastor Paulo Roberto vem um bocado de novidade nesse espaço aqui, viu? E no finalzinho eu vou contar uma para o senhor, já te segurando para as próximas. Amém. Vamos para a quinta pergunta. Já perguntei 5 vezes, vou voltar aqui. Perguntei quando atingindo a maturidade cristã, perguntei se maturidade cristã tem sacrifício, o senhor respondeu. Quais os sinais eu percebo que estou no caminho da maturidade cristã? O senhor respondeu. Qual o exemplo bíblico melhor para reportar o crescimento nessa área? O senhor respondeu. E vamos para a quinta pergunta. Paz do Senhor para quem está chegando. Wilna Santos, obrigado por você estar seguindo o projeto. E aí vai a quinta pergunta para o pastor Paulo Roberto. Sim, já ouvi muitos pastores pregando e dizendo que tem gente que não tem maturidade. Quando o senhor acha que eu devo abordar esse assunto na igreja? Quando isso pode ser abordado dentro de igreja, pastor?
Deixa eu só aproveitar aqui, senão daqui a pouco os irmãos me cobram. Dá um abraço a todos que aceitaram o convite, tá? O Wilna está em São Paulo. Beijos no coração. Um abraço ao meu filho Pablo. A todos os membros da restauração e a todos que fazem parte do nosso grupo Oração da Madrugada, que também aceitaram esse convite. É interessante essa pergunta sua, Tiago, porque nós precisamos abordar esse assunto. Esse assunto é de suma importância ser abordado dentro da igreja. Só que ele precisa estar sendo abordado no momento certo para não causar danos ou prejuízo à obra. Todo pastor, ele sabe o grau de maturidade da sua igreja, ou da imaturidade. Porque você consegue conhecer as pessoas que estão na sua convivência muito mais do que elas relacionando entre si. Nós temos uma visão privilegiada de entender o comportamento, que o pastor que é perceptível, ele entende o comportamento de suas ovelhas e ele compreende se ele tem uma igreja madura com alguns imaturos, uma igreja imatura com alguns maduros, ou uma igreja dividida entre maduros e imaturos. É em cima disso que ele precisa trabalhar. E eu, particularmente, sempre abordo uma pregação, não de forma direta, mas de forma a aplicar esse assunto em cultos de Santa Ceia, porque é um culto mais restringido à igreja. O problema é que quando você tem uma igreja imatura, que você aborda esse assunto, todas as vezes que um pastor, isso é um dos sinais de maturidade, tá, pessoal? Todas as vezes que um pastor prega, elevando o grau da sua pregação para trazer maturidade para a igreja, o imaturo entende que isso é indireta, que isso é ofensa, que isso o pastor está desabafando no microfone. E você tratar com o imaturo, você tem que ter habilidades, porque o imaturo ele tem a tendência de se machucar por qualquer coisa e tem a tendência de machucar o outro que está do seu lado. Então, é um assunto que precisa sim ser abordado. O que nós precisamos compreender é que a igreja hoje ela está cheia de pessoas que estão com seus sentimentos aflorados. Eu vou colocar uma forma assim, um pouco jocosa, né, para nós descontrairmos um pouco isso, um pouco dengosos, né? Muita gente com dengo, muita gente que qualquer coisinha que você fala está se sentindo ferido, atingido. Mas um dos sinais de maturidade é quando um pastor ele prega, aborda o assunto, você aceita aquilo para uma reflexão e não como algo ofensivo. E é um assunto que os pastores têm evitado tocar, e aí é que incorre o erro. É o pastor que não fala de uma forma muito clara para a sua igreja, para o crescimento emocional, porque a imaturidade está no emocional, como a maturidade também. Quando você não aborda o assunto, você vai adiando o processo e vai causando danos, porque os imaturos da igreja, eles têm tendência a causar dano à obra do Senhor. Rapaz, o senhor é Espírito Santo de Deus nesse meio aqui, só posso querer assim. Gente, vai se ligando aí porque o negócio está tenso, né? Olha só, o senhor em uma frase falou assim: os pastores precisam abordar o assunto, beleza? E eu ia falar exatamente sobre isso aí. Quando eu vejo um pastor abordando um assunto, batendo demais naquela tecla ali, o senhor é pastor, vai ouvir a visão minha como ovelha. Eu acho que talvez o problema esteja do altar para cá. Por quê? O altar ele serve para quê? Para tratar, para curar. No altar se colocava o sacrifício, ou seja, ali é lugar de sacrifício. Quando você comete sacrifício, você oferta a Deus. E quando você oferta a Deus, Deus responde. Então, quando esse altar não está tendo sacrifício, não está ofertando a Deus, há uma reclamação de um esfriamento, Eu mesmo participei de 2 congressos, um no ano passado, por causa da Covid parou, e um nesse ano. E eu vi pastores, acredite, pastores que seriam os palestrantes principais, admitindo
admitindo. Isso está no 96º Congresso das Batistas Baiana, e o pastor que fez a primeira pregação agora no 97º, que foi recentemente agora, Luiz Eduardo Magalhães. O pastor, eu achei isso muito lindo e importante, admitir que os pastores podem estar falhando no tratamento, e aí quando a gente perde muito jovem dentro da igreja, quem que a gente culpa? Os jovens. O pastor ele vai dar um exemplo daquele trem que saía antigamente com pessoas de estado para estado, ou de cidade para cidade. Um trem arcaico, velho, mas que servia e serve até os dias de hoje. Assim são os pastores. Os trens se modernizou muito, mas a gente não pode criticar os trens de antigamente que levaram muita carga e que fizeram o Brasil andar, ou seja, há pastores que estão com a mentalidade lá atrás e há pastores que estão entendendo o processo acontecendo hoje. Aí quando o jovem sai da igreja, a culpa é do jovem. Aí o pastor admite assim, não, talvez a culpa seja nossa por não saber lidar com todo esse avanço, com todo esse jovem, não está falando essa língua jovial. As igrejas que têm paredes pretas são batidas muito. Os meninos que têm brinco na argola, que têm tatuagem exposta, que usam gorro, apanham muito, pastor Paulo Roberto. Ou seja, uma geração vem, mas uma geração também sai, por conta de incompatibilidade. E aí o pastor admite, talvez a gente, pastor, precise também olhar para esse lado. Qual a sua visão nesse contexto aí que já está até fora do nosso texto aqui, do nosso contexto? Eu entendo assim, o pastor, ele é, na hierarquia, ele é o líder da igreja. Obrigado, E é Silvia. uma coisa que eu falo sempre com os meus membros e com os meus obreiros, principalmente com a minha esposa que está do meu lado. Sempre, aliás, um beijo, meu amor. Te amo, você é o amor da minha vida. Olhando para um ângulo, eu sou um pastor que o pastor tem que se conhecer. Um pastor, ele não pode querer ensinar as outras pessoas o conhecimento de quem ele é. E quem é o pastor Paulo Roberto? Eu tenho as minhas virtudes, eu tenho o ponto forte do meu ministério, mas o meu ministério também requer pontos fracos. Isso é demérito de forma alguma. Quando eu olho para trás, eu vou ver Moisés, ele sendo um homem de Deus que falava face a face com o Senhor, que passava 40 dias no monte, que quando entrava na tenda da congregação, a nuvem de glória descia sobre a tenda, estando limitado, porque ele começava de manhã a consultar o povo até a noite, de uma maneira que Jetro, seu sogro, disse assim, o que é isso que fizeste? Se permanecer assim, vai matar você e o povo. E ele diz assim, escolhe 70 homens em quem o Espírito de Deus habite, homens sábios que possam aconselhar o povo e só chegue a ti, e causas que não possam ser demandadas por eles. E assim Deus vai falar com Moisés. Escuta o que ele diz e faz. E Moisés vai e faz exatamente aquilo. Ele separa 70 e Deus tira do Espírito que está sobre Moisés, sobre esses 70. Então, olhando para mim, eu sou uma pessoa jovem, mas a minha limitação de lidar com a juventude hoje passa por não entender exatamente o que está se passando. E o que é que eu faço para que o meu ministério seja coberto? Eu me cubro de obreiros que entendam uma visão jovial. E esses obreiros, eles agregam a minha parte frágil de ministério, vamos colocar dessa forma, para que o meu ministério seja fortalecido em todas as frentes. Eu, por ser pastor, não quer dizer que eu tenho que estar na frente de liderança infantil, que eu tenho que estar na frente de liderança de jovens, que eu tenha que estar na frente de liderança disso, de casais ou liderança de outros. Eu tenho que estar na frente de estar sabendo o que está acontecendo no meu entorno, colocando pessoas que entendam o que essa camada precisa, o que os jovens estão precisando hoje. Então eu vou colocar uma pessoa que entenda essa visão, para ele chegar para mim, transmita para mim a linguagem daquele jovem. O que for correto, ele esteja fazendo, vamos incentivar. O que não for correto, não vamos criticar, vamos apenas ensinar, porque
A igreja não leva ninguém para o céu. A igreja ensina você o caminho do céu. Pastor, muito forte. Eu costumo dar esse exemplo porque antes tinha uma geração que era a geração da punição. Quando eu cheguei na igreja que eu tô, isso não acontecia aqui, mas os membros se lembravam muito de como era lá atrás. Olha, pastor tal, ele punia, botava mesmo no banco, disciplina, era assim, era assado, tal. E eu falei, gente, eu já vim de uma igreja um pouco mais jovial, moderna, um pouco mais liberal, que o botar no banco só não resolve. Porque aí eu parti para perguntar qual foi o resultado disso. E não, resolvia, tal. Quando, na verdade, a gente começou a dar nomes que não estavam mais congregando pelo simples fato da disciplina ser colocada no banco e ser suspenso de tudo aquilo que eles exerciam dentro da igreja. Se era um músico e errou lá fora, ele está em disciplina por tempo indeterminado e se senta no banco e não tem um diálogo, uma conversa. Eu fui dizendo assim, gente, olha, as coisas mudaram, não está mais assim não. Tá tipo, agora o pastor chega, cola junto, conversa, está sempre dialogando, o testa a testa, olho no olho, o diálogo, o abraço, que é muito importante. Porque se você só colocar no banco, você está fazendo como os pais antigos faziam antigamente. Vá para lá, menino, saia de junto de mim. E quando na verdade Jesus fez o contrário, ele disse, venham para cá, vende a mim. Porque vocês, pastores, emanam, nascem, são a fonte de Jesus na terra. E aí a gente foi dialogando e a conclusão que a gente chegou é que precisa ter um meio termo disso aí. Ou seja, o cajado para cima, ele fica aquele ganchozinho assim dos pastores original, até um gancho. Quando ele inverte isso aí, fica uma vara. Para que serve aquilo? Com a vara ele vai quebrar a pata da ovelha rebelde que não está junto com as outras ali que está querendo fugir. E com o cajado ele vai puxar e colocar no ombro. Então, você dá uma pancada, mas você coloca no ombro e carrega aquele peso até o aprisco, até o lugar das ovelhas dormir. Não sei se a visão do Senhor nesse sentido é mais ou menos assim, de disciplina na igreja. Eu vou te explicar da seguinte forma. Eu fui criado na Assembleia de Deus, e quando eu cheguei à Assembleia de Deus, era uma igreja ainda com uma visão muito rígida. Olhando hoje para o parâmetro, eu vou explicar isso que você falou em poucas palavras. Os Sim. pastores antigos, de 30, 40 anos atrás, eles não tinham acesso ao conhecimento doutrinário e teológico que nós temos hoje. Então, eles eram pastores, inclusive alguns analfabetos, né, que não tinham uma leitura, mas que eram cheios do Espírito Santo, porque a compensação da falta de conhecimento vinha pela busca excessiva a Deus. O que é que ocorre? Deus derramava a sua graça porque a igreja precisava ser encaminhada, precisava ser ensinada, e eles ensinavam. Só que os pastores, por não terem um conhecimento hoje, como nós temos da exegese, da hermenêutica, do texto, do contexto, do histórico, da historicidade, por que aquele texto, por que aquele fundamento, para quê, para quem, por quê. Nós entendemos que quando o texto eles não tem um contexto, ele vira um pretexto, mas antigamente eles pegavam versículos isolados e tornavam daquilo uma doutrina. Como eles não tinham muito conhecimento, eles traziam o termo, a doutrina proibitiva. Tudo que você fazia era pecado. Se você tinha bigode, era pecado. Se você tinha barba, era pecado. Se você usava sandálias havaianas, era pecado. Nós tivemos um período em que a igreja usar sandálias havaianas era pecado. Era pecado você ter uma TV dentro de casa. Era pecado você usar bermuda, usar camiseta. Era pecado você ter costeleta. Era pecado você não cortar o cabelo, varão. E como era pecado também a mulher não cortar o seu cabelo. Então, quando nós olhamos para isso, era pecado usar boné, gente. Era pecado jogar bola. Era pecado fazer atividade física. Era pecado porque era vaidade. Então, toda essa proibição, ela recaiu sobre a igreja.
E alguns pastores, eles não entenderam o processo de transformação, de conhecimento, que o conhecimento liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A libertação veio e nós começamos a entender. Não é pecado usar barba, se fosse assim, os judeus... a primeira coisa que eu mandava era rapar a cara dos judeus, e os judeus usam barbas e bigode. Não é pecado se usar sandálias, não é pecado se praticar atividade física. O pecado está relacionado a caráter e não a usos e costumes. Aí nós vamos para essa questão de hoje. Existem alguns pastores que ainda continuam nesse processo proibitivo por entenderem que a igreja deve seguir assim. Mas hoje estamos em uma época que, se Jesus estivesse aqui na Terra e Jesus fosse sentar para comer, Jesus iria sentar para comer, sabe com quem? Algumas pessoas podem se escandalizar com isso que eu vou dizer, mas é verdade. Jesus ia sentar e ia comer com esses jovens que você falou aí, tatuados, com brinco, com argola, com todo tipo de hábitos bons e ruins. Por quê? Porque Jesus veio justamente para ensinar esse povo o caminho dele. Então, eu não posso. Aí veio a questão da disciplina, para não perder o foco. Na proibição, se você infringe uma lei, você é disciplinado. Agora, olhe para a Bíblia. Observe que Paulo só manda disciplinar alguém quando o pecado atinge um nível que a igreja é escandalizada. Paulo manda afastar um homem que estava deitando com a sua madrasta. Isso, até hoje, se aconteceu, você tem que fazer isso. Mas, fora isso, nós não vimos nenhuma coisa para dizer assim, fulano está usando bermuda, bota no banco. Fulano fez isso, afasta assim. Fulano fez aquilo, afasta assim. Gente, a salvação é séria e as almas também são sérias, são preciosas a Deus. Nós precisamos compreender que Jesus está muito mais para restaurar, conscientizar, para a pessoa mudar, do que propriamente a disciplinar. Eu, particularmente, não trabalho com disciplina, eu trabalho com conversa, com conscientização. A pessoa chega e diz assim, pastor, pequei. Pecou aonde? Eu fiz isso, isso e isso. E você entende que o que você fez compromete a sua salvação? Entendo. Você pretende mudar? Pretendo. Eu vou fazer uma oração por você. Afaste disso, porque se você continuar, se tornará vício. Prossiga no caminho de Cristo, porque pecado é acidente de percurso. E vai e não peque mais. Essa é a minha visão em relação. Aí o Senhor me fez entrar agora naquela passagem da mulher adúltera. Deixa eu só ler o que o pastor Morbeck botou aqui. A pedra da igreja, Pedro, era analfabeto, mas alfabetizado do Espírito Santo. Pode ter certeza que vai virar estátua meus hoje essa frase do Senhor. Eu vou botar os créditos. Gente, a gente está na noite conversando no projeto aqui Live Semente da Fé com o pastor Paulo Roberto, e ele está respondendo sobre o tema maturidade cristã, e já saiu cada coisa aqui inacreditável. Pastor, eu fazendo essa live aqui, acredite se quiser, eu já amanheci o dia aqui, depois de ter conversado com um pastor, e aí alguém apareceu assim e falou simplesmente assim, vou tirar minha vida hoje. Eu falei, nossa, não faz isso não. Aí eu perguntei para essa pessoa, eu lembro como hoje, qual o motivo? E aí entrou uma história, sabe, assim, que eu fiquei com vontade de tirar a minha, se eu não fosse cristão, de tanto problema que aquela pessoa tinha. E aí a gente comecei a entrar, tipo assim, mas vamos lá, motivos para ela continuar. Você tem filhos? Aí disse que tinha 3 joias, pronto, eu falei, vou pegar ela agora, hein? Nossa, conta a história. E aí começou a entrar naquele amor que tinha com os filhos, sabe? A razão de viver da vida dela. Eu comecei a lembrar, você bate nos filhos? Não batia nos filhos. Não, tá louco, meus filhos é muito amor e tal. E aí eu só sei que só entrei e fui só nesse caminho aí. E ver essa pessoa hoje, ver as fotos dela restaurada, casada de novo, vivendo uma vida, sabe? É o que me faz continuar aqui, simplesmente. E aí um outro que estava em um pecado há alguns anos, preso. E o que mais tem gerado de pecado essa sociedade está relacionada com o telefone celular. O telefone na palma da mão. E a pessoa sozinha. E por isso já dá para entender mais ou menos o que está acontecendo com essa geração.
E aí o que é que bate na porta? Um demôniozinho chamado depressão. A queda de pressão. Que aqui vai, com muito respeito, eu uso essa frase, que eu sei que isso é uma coisa muito séria e não estou menosprezando ninguém que está passando por esse processo. E eu até digo assim, eu te entendo, de tanto conversar com pessoas, eu te entendo. Como é que a gente vence isso? Tendo vontade de vencer. É o primeiro quesito. Aí eu vou falar, como o pastor respondeu aqui a pergunta da gente, vou fazer a pergunta novamente e explanar. Mas sim, ouvindo os pastores pregando, dizendo que tem, qual foi, meu Deus, de maturidade? Foi a sexta, não foi? Qual é o melhor exemplo de não? O senhor respondeu sobre os pastores que estavam falando, fazendo muito disciplina nesse contexto e não entendendo essa geração. E aí o senhor entrou sobre no amor e no perdão. E aí eu falo que a gente deveria olhar para aquela mulher que trazem até Jesus, que quando a Bíblia fala, para mim a frase mais bonita naquela passagem, quando a Bíblia diz assim, ó, e todos largaram as suas pedras. Cadê os discípulos de Jesus? Largando as pedras. Por que que eles estavam largando as pedras? Porque estavam no processo de maturidade, né, pastor? Entrando, caminhando nesse processo de maturidade, aí chega um processo que a lei de Moisés diz que tem que ser feito assim, e o cara, ele é religioso, o cara, ele segue a lei de Moisés. Mas aí é um É, pescador como o pastor. Pode falar. de interrupção, Tiago, para não perder o raciocínio. A Sim. igreja é um hospital. A Bíblia vai nos ensinar, né? Jesus vai dizer: eu vim para os doentes. Nós somos os pacientes. E a igreja não tem o poder de excluir alguém, a não ser que esse alguém esteja trazendo danos para o coletivo. Eu sempre coloco dentro da seguinte forma: o coletivo, ele é mais importante do que o individual, mas o Sim. individual não pode ser desprezado. Então, quando é que eu, pastor Paulo, vou tomar uma atitude de excluir alguém da membresia? É quando esse alguém está criando danos ao coletivo, fazendo com que a igreja ela se torne uma igreja dividida, ou ele esteja causando danos em questões de ferir, de machucar os irmãos. Isso aí requer uma ação do pastor chamar, tentar, e de uma forma conjunta, até um ponto em que assim, bom, não é mais possível o convívio. Fora isso, olhando para a igreja, quem vai salvar a alma, quem vai dizer se a alma vai ser salva ou não, é Jesus. Então, eu não posso simplesmente olhar para uma pessoa, julgar essa pessoa e dizer se essa pessoa está apta ou não apta a permanecer no meio dos irmãos. Eu tenho que tentar entender os processos de vida. E aí vem a questão do assunto da imaturidade. Existem pessoas que são imaturas, são problemáticas dentro da igreja, que nós temos difícil relacionamento, porque ó, eu olho sempre para a origem. Foram pessoas que não tiveram amor paternal, não tiveram um ambiente familiar favorável, não sabem viver em sociedade, não sabem viver em comunhão, não sabem, porque aprenderam a se defender, a viver sozinha, a viver numa selva rodeada de pessoas, e aí você vai para a igreja, essa pessoa, o primeiro contato ela vai ferir, você vai tentar mostrar para ela um outro ângulo, se ela absorver, amém, se ela não absorver, o próprio Deus vai fazer algo para tratá-la, mas eu não posso expulsar uma alma, porque aquela alma, em algum momento, Jesus pode tratar. Se nós olharmos para a conjectura dos 12 discípulos, o único discípulo que, dentro de uma característica humana, se enquadrava entre os 12 era Judas Iscariotes. Ele era um homem, olhando para a história, e olhando para a questão do judaísmo, ele era aquele crente perfeito, mas ele tinha uma deficiência dentro dele. Já tinha uns outros que se expunham, o nosso irmão falou sobre falar dos apóstolos, João e Tiago, queria matar uma cidade inteira só porque Jesus não entrou nela. Samaria, Senhor, nos faça
nos dê poder para fazer a oração que Elias fez para acabar com esse povo, porque não te recebeu. O Senhor disse, não, vão lá e de aprender o que é misericórdia quer e não sacrifício. Então, Amém. olhando para a igreja, eu vou conviver, Mas ali, e eu, como pastor, não tenho que viver somente com as pessoas que me agradam. Eu vou conviver com pessoas que também são do meu desagrado. Mas cabe a mim ter o verdade. preparo, é aí que vem o preparo da maturidade da liderança para lidar com esses imaturos. Porque quando a liderança é imatura, vai dar problema também. Amém. Ó, Elida Martins está mandando um abraço para o senhor. Beijo, Eli. Cara, está Prazer. sendo ótimo, professor. Estou gostando demais desse assunto, maturidade cristã. Não sabia que podia render tanto, não. Gente, vou interagir, né? Se tiver pergunta, vai deixando aí. Léa, eu não vou conseguir te responder porque eu estou usando o celular. Léa é a menina que faz a arte gráfica, passou por aqui no instante. Você está aí, Léa, dá um alô. Vamos lá. Um imaturo, não, maturidade tem a ver com idade. Deixa eu fazer duas em uma, porque tem uma aqui também que está bem perto. Qual o exemplo bíblico que melhor explica uma pessoa imatura? E maturidade tem a ver com idade? Na primeira, não. Existem pessoas que vão... Ô, Simone, beijos, dá um abraço ao nosso irmão Erivan também aí, viu? Existem pessoas que, com uma idade muito jovem, são maduras, porque vieram de uma estrutura muito base, tiveram base familiar, foram treinadas para isso. Existem pais que ensinam os seus filhos a crescerem de acordo com a idade e desenvolver a sua maturidade, habilidades de lidar. Porque o que é maturidade? A maturidade é habilidade de lidar com o adverso ou com a adversidade. Quanto mais habilidade você tem, mais maduro você é. A imaturidade, ao contrário, a falta de habilidade de lidar com a adversidade. Você só está bem quando tudo está favorável. Quando é adverso, você não sabe lidar, você não aprende. Então, a pessoa jovem, ela pode ser madura, e a pessoa pode ter 70 anos e ser imatura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem pessoas evangélicas que aceitam a Cristo e que com pouco tempo, de novo convertido, já são maduras, que você olha assim e diz assim, quantos anos você tem de evangélico? Ele diz assim, tenho 2 anos. Para você, ela tem 10 pelo seu comportamento, né, de maturidade. Já tem pessoas que você pergunta, quantos anos você está na presença do Senhor? Eu tenho 15, 20, e você olha assim, meu Deus do céu, o que aquela pessoa fez durante esses 20 anos, que você olha para ela e você vê um comportamento completamente imaturo. Então, a imaturidade não está relacionada à idade. E esse exemplo de imaturidade, que quando eu li a sua pergunta, a primeira pessoa que me arremeteu foi Sansão. Eu vou dizer os 2 motivos. Sansão, para mim, foi o homem de Deus mais imaturo da Bíblia. Primeiro porque ele foi feito em cima de um projeto. Deus criou Sansão para livrar o povo de Israel dos filisteus. Pronto, o nosso irmão aqui nos ajudou, dando um exemplo de Daniel, que já tinha uma maturidade, exatamente, jovem ainda, né? Ele soube discernir bem as coisas. E Sansão, ele era um homem que ele tinha promessa, ele foi criado por Deus, porque Deus aparece a esposa de Manoá, depois aparece a Manoá, fala sobre o projeto Sansão, o livramento que ele daria através dos filisteus. Quando Sansão cresce sob uma perspectiva de não cortar o seu cabelo e não comer coisas impuras, mas aí Sansão desenvolve as habilidades pelo poder que o Espírito de Deus lhe dá. E o que é que Sansão faz com esse poder? Se você olhar na história de Sansão, Sansão nunca livrou o povo de Israel dos filisteus, Sansão nunca brigou pelo povo. Todas as vezes que Sansão entrou em guerra com os filisteus, foi por egoísmo, por coisas individuais, ou foi porque eles mataram a mulher dele, ou foi porque arrancaram a informação do provérbio dele, ou foi por outras questões. Sansão, quando cresceu, ao invés de seguir os preceitos dos seus pais e de Deus,
de escolher uma mulher hebreia para casar, ele escolheu uma mulher filisteia. Por fim, ele se envolveu com Dalila e ficou brincando com a morte. Dalila querendo saber o seu segredo e todos os dias ele brincando com aquilo. Sansão nunca cresceu, embora tivesse o poder de Deus na sua vida. E aí eu estava pensando sobre isso e aprendi o quão, e depois daqui a pouco, dentro de uma pergunta sua, eu vou falar sobre isso, o quão perigoso é os dons espirituais de Deus agindo na vida de uma pessoa imatura. Olha, Tiago, nem sempre eu fui maduro a vida toda. Quando eu aceitei a Jesus, com um pouco tempo de aceitação, o Senhor derramou dons sobre a minha vida. E por misericórdia, um dos dons que Deus me concedeu para poder lidar com a igreja é o dom de revelação. E quando Deus me deu essa capacidade de trazer revelações para a igreja e as pessoas confirmarem aquilo que estava sendo dito, eu era jovem, eu era novo ainda na fé, eu usei muito esses dons de uma forma, digamos assim, individual. Eu chegava na igreja, eu queria pregar sobre o pecado, eu queria olhar para o irmão e quando Deus me revelava, eu queria falar, eu queria bater, eu queria machucar, porque eu me achava o defensor da santidade, sabe? Eu me achava o defensor da escritura, porque tinha que consertar, e quando eu chegava no altar que Deus me revelava um adultério no altar, eu batia com vontade, se pudesse eu espancava assim na palavra. Mas hoje, eu até já falei com o Senhor sobre isso, depois de tanto tempo, eu entendi que os dons são para edificar, não são para ferir, nem para matar, nem para trazer nenhum dano à igreja. Eu pedi perdão ao Senhor, eu desenvolvi a habilidade de saber lidar com os dons. E Sansão não soube. Sansão, ele tinha o poder e ele desenvolveu a sua vida na imaturidade e morreu nela. A única coisa que Sansão fez, consciente, foi a última oração que Deus atendeu, não por ele, mas porque Dagon estava sendo exaltado, ele com seus olhos furados, amarrado no templo de Dagon, e estavam desfazendo do Deus de Israel. Deus vai ali usar Sansão para glorificar o seu nome, para derrubar o templo de Dagon. Mas Sansão não teve filhos, hereditariedade, morreu jovem, poderia ter sido um homem que iria viver até a sua velhice, mas se precipitou na sua imaturidade e custou a sua vida. Uau. Rapaz, eu confesso, eu vou usar um termo aqui chapado, viu? Eu confesso que eu estou ficando chapado aqui com tanto esse ensinamento. O senhor falou sobre Daniel, que o pastor Salvador Morbeck, ele citou aí, e Priscila disse que está nos Emirados. Mulher que está longe demais. O povo está comentando. Vamos ver aqui, deixa eu ver mais um comentário. Maravilha, que ensinamento enriquecedor, Simone. E Renivaldo, meu parceiro, seja bem-vindo. Pastor, tá bom demais o negócio, pelo menos para mim, viu? Gente, você está sendo abençoado, comenta qualquer coisa aí em nome de Jesus. Deixa eu pedir para vocês que não está seguindo, esse não é meu Instagram pessoal, não. Esse é o Instagram, Semente Live da Fé, que eu uso para abençoar vidas. Sempre estou aqui conversando, toda terça-feira, 8 horas da noite, com um pastor, e geralmente é isso aqui, ó, esse derramar da presença de Deus. Deixa eu agradecer a Márcia, que começou a seguir. Quem não segue, dá essa moral e segue. E você que quer saber como pode ajudar o Evangelho a chegar, tem donativos, roupa, alimento, qualquer coisa que você queira doar para chegar ao necessitado. A gente tem projeto Cristolândia, outros projetos sociais também, que a gente ajuda, tá? Que é centros de reabilitações. Quero ajudar, Thiago, como é que eu faço? Vai no privado aí. A primeira coisa é seguir, tá? É fazer esse projeto grande. Chegar onde Deus quer. Pastor, tá bom demais o negócio. Vamos lá. Se você tiver pergunta para fazer com o pastor aí sobre o tema, joga o problema aí para o pastor. Um imaturo espiritual, o que mais ele deixa de ganhar na vida? Oitava pergunta. Não, tá faltando duas. Ah, não, eu fiz 12. Eu lembrei que a outra estava boa também. Quando eu olhei 10 perguntas, acabou. Eu fiz mais duas aqui. O senhor vai responder 12. O que ele mais deixa de ganhar de uma forma mais
Ô, irmã Dora, é um prazer, viu? Essa irmã Dora, ela tinha uma rádio, uma web rádio, e nós éramos um dos locutores que fazíamos um trabalho lá, e o Valdo seja Deus pela sua vida. O imaturo, ele perde muita coisa. Pastor, deixa eu te interromper rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, porque eu tô olhando aqui, a oitava e a nona é muito parecida. Aí eu já vou fazer as duas, para ficar um contexto legal. O imaturo espiritual, o que mais ele deixa de ganhar na vida religiosa? Os imaturos herdarão o reino dos céus? Eita! Essa talvez é a pergunta mais difícil de todas, mas vamos lá. O Vai imaturo, ele jogar. deixa de ganhar muitas coisas. Observe que uma pessoa imatura ela tem dificuldade em viver em grupos. E uma das Certo. coisas que nós podemos entender é que o imaturo ele perde o prazer de ter comunhão com seus irmãos. Por quê, irmãos? Porque o imaturo, quando ele está em grupo, ele nunca quer dar ao outro a honra. Ele sempre quer receber do outro a honra. Ele tem dificuldade de reconhecer a qualidade do serviço do outro. Ele tem sempre a busca de reconhecer, ser reconhecido como que o seu trabalho é melhor que o outro. Então, ele, de uma certa forma, a rivalidade é uma maneira de demonstrar uma imaturidade. E quando ele está em grupo, ele se torna a pessoa, digamos assim, nociva no meio, justo não pela culpa do outro, mas pela culpa dele próprio. Eu sempre falo lá, quando nós estamos, eu sempre faço uma pergunta quando é cabível dentro do texto. Você não tem muitos amigos porque as pessoas, você não gosta de amizade ou porque as pessoas não gostam de ter amizade com você. E se for o contrário, se as pessoas não gostam de ter amizade com você, se as pessoas não relacionam com você, qual é o motivo? O motivo não estão nas pessoas, porque são pessoas diferentes, com pensamento diferente, com situações diferentes. Então, o problema é você. E aí, quando a gente olha para dentro de nós vamos perceber que somos nós que afastamos as pessoas. O imaturo, ele perde o prazer de estar em comunhão, ele perde o prazer de fazer parte de algo maior, porque ele sempre quer algo que seja apontado para ele, os dedos, os elogios, toda a questão de atenção esteja para ele. E ele perde o prazer de estar relacionando com Deus, porque ao invés de ele estar relacionando com Deus para criar maturidade, ele está reclamando com Deus das suas condições. Então, o imaturo, ele não consegue relacionar tão ele mesmo com algumas poucas pessoas que o amam e por isso o suportam. Agora, olhando para outra pergunta, se os imaturos herdarão o reino de Deus, é uma pergunta que não tem uma resposta pronta. Não é uma pergunta de sim, não. É uma pergunta que, analisando ela, eu posso dizer que é de caso a caso. Quando é que a imaturidade ela não interfere na minha salvação? Quando o único prejudicado pela minha imaturidade sou eu mesmo. Quando é que a imaturidade ela compromete a minha salvação? Quando a minha imaturidade ela compromete outras pessoas. E eu estava lendo, para poder chegar aqui, um texto nessa pergunta que está lá Também em tá. Efésios, capítulo 5. Todo mundo conhece esse texto, né? Efésios não, Gálatas, melhor dizendo. E ele vai falar sobre alguns comportamentos do imaturo. Eu não vou ler o todo por causa do tempo, mas observe que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 20. E aqui eu notei alguns comportamentos, algumas obras carnais que são dos imaturos. Por Sim. exemplo, é, 20, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia e partidarismo. Essas pessoas que praticam isso, geralmente são pessoas que não têm maturidade de fé e não têm maturidade espiritual nem cristã.
Então, dentro desse contexto, as obras da carne se manifestam nelas. Se essas pessoas estão se comprometendo nesse comportamento, então a Bíblia vai dizer aqui no versículo 21, como Paulo diz, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam tais coisas vão herdar o reino de Deus. Aí vem essa questão. A minha imaturidade atinge somente a mim, então o único prejudicado sou eu. A minha imaturidade está criando ciúmes, rivalidade. Eu olho para duas pessoas que são amigas dentro da igreja ou dentro de um contexto social e planto nelas a semente da discórdia, porque se não são minhas amigas, também não serão amigas entre si, porque eu sou imaturo o suficiente para entender que existem pessoas que são minhas amigas, mas podem ter outras amizades. Aí eu já comprometo a minha salvação. É importante as pessoas que estarem ouvindo aqui fazerem uma introspecção. Onde é que eu estou sendo imaturo? E no que é que eu preciso amadurecer para que lá na frente eu não seja surpreendido no dia que Cristo estiver diante de nós? Nossa, gente, a gente está conversando com o pastor Paulo Roberto. O tema é maturidade cristã. Estamos avançando para a nona pergunta. Daqui a pouquinho a gente está acabando. Na verdade, a nona pergunta foi sobre os imaturos. Muito interessante. É verdade, também concordo, minha irmã Elida. Acho que no céu, o ladrão da cruz. Acho que entra no céu. O ladrão da cruz ainda hoje entrará no reino dos céus. Meu pai, penso que espiritualmente arrependimento. O que leva a entrar no reino dos céus, com certeza, pastor Salvador Lombeck, é arrependimento. Mas, gente, tem pergunta, vai fazendo. A gente chegou na nossa 10ª pergunta. Pastor, uma questão colocando o que o pastor falou, Sim. Essa questão do ladrão da cruz, nós nos arrependemos a ela por uma questão da graça. Nós entendemos que a graça que nos salva, pastor, e é interessante isso, mas a graça nos salva e é salvadora. Só que em determinados quesitos, a graça age independente, vamos dizer. O ladrão da cruz não tinha obra, ele não tinha tempo para fazer a obra, ele não tinha oportunidade para fazer a obra, e por isso ele foi salvo. Existem pessoas que têm o tempo, têm a habilidade, têm o espaço, mas não fazem. E aí é que tem essa questão. Apontando para o ladrão da cruz, podemos dizer que a pessoa hoje que tem uma última oportunidade, ela se enquadra nesse perfil. Mas a pessoa que tem inúmeras oportunidades e dentro delas nega-se a todas elas, ela não consegue se enquadrar nisso. E infelizmente existem pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que sirvo a Cristo, independente de título. Eu não posso apostar que eu vou ter uma oportunidade no último momento de minha vida de me arrepender, porque eu posso sair com o meu carro e acontecer um acidente e não dá tempo de eu falar nada, de eu fazer nada, de eu me arrepender de nada. Posso dormir e não amanhecer. E aí é o risco. O último estado em que você está aqui fisicamente é o estado que você vai se encontrar do outro lado no reino espiritual. E é esse estado que vai permanecer eternamente na sua vida. Uau! Simone diz, tirou muitas dúvidas que tinha, glória a Deus. Amém, irmã Simone. Vital Soares perguntou se a live fica gravada. Fica assim, meu mano. Vai pro canal do YouTube, que por enquanto tá um projeto, tô só guardando os vídeos lá. Fica salvo aqui, no Semente Live da Fé. Acredito que vai ficar no Instagram do pastor também. Vou estar dando um jeito aqui. Não sei se fica automático, mas eu já vou estar colocando o senhor, depois o senhor aceita. Se não ficar, vai ficar. Se não ficar, vai ficar, é ótimo. Vital Soares perguntou se fica gravado. Ok, fica. Pastor, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, Paulo ele fala sobre o alimento. E ele diz aos coríntios que deu leite, porque eles não estão maduros ainda para provar o alimento sólido. E aí vai a pergunta.
Paulo claramente está expondo os coríntios a uma visão de maturidade. O que está acontecendo exato ali, pastor? Faltava maturidade? Muita, muita. A igreja de Coríntios foi a igreja mais agraciada por Deus com dons espirituais. A gente vai ler o primeiro livro de Coríntios, né, a primeira epístola do apóstolo Paulo trazendo correções doutrinárias, a segunda já ele defendendo o seu ministério. Mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios é ele fazendo correções. Tanto que ele, quando ele vai dentro da própria epístola, ele vai dizer, ó, tirando as dúvidas do que vocês me escreveram, acerca daquilo que vocês me perguntaram, então ele está escrevendo para tirar dúvidas. E o que acontecia em Coríntios? Em Coríntios havia os dons espirituais estavam fluindo em Coríntios, mas os crentes eram imaturos para lidar com isso. O que acontecia? Na Santa Ceia, todo mundo que chegava comia, os outros que chegavam por último passavam fome. Aceitavam, como nós já falamos, um relacionamento de um filho com uma madrasta. Eles, quando se profetizava, levantava um, depois levantava dois, depois levantava três. Haviam cultos que só falavam línguas estranhas e não havia quem interpretasse. Então, Paulo traz uma questão doutrinária. E Paulo vai chegar aqui no capítulo 2 e vai dizer assim, eu vou ter que dar leite a vocês para vocês entenderem, porque vocês não estão preparados para eu poder dar algo mais sólido, né? Algo mais grosso. E vocês são meninos, tanto que aí ele vai dizer, olha, quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci, eu estou agindo de uma outra forma, de um outro comportamento. Ele está trazendo isso porque ele não podia falar aos coríntios como homens espirituais, mas como meninos, para que eles viessem a crescer e depois desse crescimento, sim, ele vier a falar de uma forma mais incisiva. É exatamente isso que ocorre quando uma igreja ela é imatura, mas ela tem, assim, digamos assim, o avivamento, o poder de Deus, acaba trazendo muito mais problemas do que soluções. E se não houver alguém ali que direcione, as pessoas tenham a humildade de ser direcionadas, nós vamos ver uma igreja que tinha tudo para crescer, mas que ela acaba sempre esvaziando. Observem que tem igrejas que elas enchem, depois esvaziam. Enchem, depois esvaziam. Elas ficam nessa maré de inchaço, de esvaziamento. Por quê? Porque são igrejas que têm, digamos assim, os dons, elas têm a potencialidade de crescimento, mas as pessoas imaturas chegam lá, criam todos esses problemas que nós já citamos, aí esvaziam. Aí vem um novo grupo de pessoas que nunca ficam sólidas, e os cristãos nunca crescem. E Paulo está falando aqui, infelizmente, há crentes imaturos. Hoje cresceram, né? Mas na época eram bastante imaturos. Uau! Eu tive com o presidente da Associação das Igrejas Batistas de Salvador, né? CBBA, pastor Daniel, e ele falou mal bem nesse ponto aí, que ele disse que hoje em dia tem igrejas para todo tipo de gosto. Não tem mais desculpa. Eu não vou naquela porque assim é assado. Eu não vou naquela. Hoje tem do gosto da pessoa que quiser. Ou seja, Jesus hoje está acessível para qualquer tipo de gosto. Se você é roqueiro, tem uma igreja que tem um estilo musical que se encaixa e se adequada no seu estilo musical. Pastor, tem duas perguntas e já está acabando. Meu Deus. E eu já passei de uma hora, né? A sabedoria de Salomão trouxe amadurecimento para ele? Olha a pergunta do pastor Salvador Malbec aí. A sabedoria de Salomão trouxe para ele habilidade para lidar com o cargo que ele iria exercer dentro da sua juventude. Salomão era muito jovem quando assumiu o trono e ele não tinha nem noção do que ele iria fazer. Ele vai pedir sabedoria a Deus, Deus vai derramar e ele vai externar essa sabedoria em habilidades, em decisões que ele tomou. Mas para a vida pessoal de Salomão, essa sabedoria ele não soube utilizar, porque Salomão tomou decisões certas acerca do povo, tomou decisões certas acerca do templo, mas tomou decisões erradas acerca dele próprio.
ele passou a fazer alianças com outras nações, casou com a filha, com a princesa do Egito e tantos outros, e acabou fazendo um conglomerado de deuses dentro do seu próprio reinado, de tal forma que a Bíblia mostra que o último estágio de Salomão foi bem pior do que lá no início. Salomão, ele era sábio, ele fez mais de 3.000 provérbios, ele escreveu cantares, ele é detentor de palavras assim que a gente observa, ele, naquela época ele dizia assim, ó, o que não era já é, e o que já é como se fosse, ou seja, as coisas se repetem de forma diferente. Eu acho muito linda a sabedoria dele, mas ele não soube usar essa habilidade para a sua vida pessoal. E acabou se desencaminhando com isso. Então, eu acho que a sabedoria dele não trouxe para ele uma experiência própria de vida. Então, pessoalmente, para Salomão, para lidar com o povo, sim. Ele foi um homem sábio e maduro nas suas decisões. Para lidar com suas próprias fraquezas, não. Eu acho que é aquele típico crente que eu falei. É a imaturidade que prejudicou somente a ele mesmo. Uau! Pastor, última pergunta antes das perguntas espontâneas que eu faço no final para os convidados. Gente, eu estou no projeto Semente Live da Fé, conversando com o pastor Paulo Roberto, homem de Deus, estou embriagado aqui com tudo que aconteceu até agora. A gente já tem mais ou menos 1h20 conversando, nem parece. Por mim não acabava, mas eu tenho que começar a declinar para o final. A última pergunta, antes das duas espontâneas que eu vou te fazer, é o seguinte. Quem dos 12 apóstolos era mais imaturo na visão do Senhor? Pedro era um menino espiritual, mas eu vejo que a imaturidade de Pedro era uma imaturidade, era aquilo que nós falamos. Pedro tinha boa vontade. Mas, ao mesmo tempo, essa boa vontade trazia para ele determinados tipos de problemas e de responsabilidade. A gente vai observar que quando eles estavam em dúvida, os discípulos, todo mundo cutucava Pedro para ele pergunta quem é, porque Pedro era falador. Pedro era um homem que não guardava o que ele tinha no seu coração. Você quer ver uma coisa? Quando Pedro vai até Jesus e diz assim, Senhor, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Irmãos, eu entendo ali que tinha alguém enchendo a paciência de Pedro. E que Pedro já havia desculpado aquela pessoa várias vezes. Ele deve ter contado, e eu estou conjecturando, tá? Ele deve ter contado assim. Já perdoa 7 vezes. Eu vou perguntar a Jesus, porque se eu perguntar a Jesus, Jesus disser que é só até 7, na próxima eu vou dizer para ele, olha, acabou sua bonificação, acabou. Aí ele vai induzir Jesus a uma resposta. Até quantas vezes eu dei perdão ao meu irmão? Até 7. Jesus que sabia, que conhecia, Jesus dá um ultimato a Pedro. Não, Pedro, não somente até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, aguente o seu angu aí e vá perdoando até chegar no céu. A gente vai compreender que Pedro ele vai desenvolver dentro da sua imaturidade. Ele tinha desejo de aprender, mas ele atropelava as coisas. Como ele falou quando Jesus disse que iria para a cruz, ele disse, tem misericórdia de ti, Senhor, que não te aconteça isso. Jesus vai dizer, para trás de mim, ou seja, ele, na sua boa vontade, permitiu que o diabo usasse seus lábios. Então, Pedro, para mim, é o crente mais imaturo, mas uma imaturidade positiva, não negativa. Pedro não tinha maldade com seus irmãos. Pedro não queria prejudicar ninguém. Pedro não queria pisar na cabeça de ninguém. Pedro queria defender Jesus. E dentro dessa imaturidade, o seu emocional aflorava muito. Não, Senhor, contigo eu vou até a cruz, eu morro por ti. Pedro, essa noite você ainda me pegará 3 vezes antes que o galo cante. Mas, depois de tudo que ele aprendeu, ele se tornou um exemplo e o pastor da igreja em Jerusalém. Então, para mim, o imaturo de todos. Mas aí eu coloco essa imaturidade no bom sentido. A boa vontade de Pedro fala muito acerca de quem ele era.
dos 12 discípulos. Pastor Salvador Bombeck está dizendo aí, mas é por dia, Pedro. Mas Ainda para ajudar ele. por dia. Eu costumo dizer, é porque o perdão não pode virar o dia. É verdade. Eu costumo dizer, pastor, que naquele tempo de Jesus, em Lucas capítulo 2, a gente vê isso, que Maria ela leva Jesus a ser apresentado, né, no templo pelo sacerdote, que ele disse que estava esperando, ou seja, ele só ia se despedir da terra quando a promessa se cumprisse na vida dele, que era levantar o Filho de Deus, o Deus, e consagrar o mundo. E ali eu consigo ver claramente que um sacerdote tem sua vida ativa no Velho Testamento e no Novo, 80 anos, né? 40 anos de servidão. Foi assim até com os profetas antigos. E ele está chegando o quê? O tempo de 40 anos de aposentadoria, ou seja, eu consigo ver ali, vocês me perdoem, eu estou conjecturando aqui, uma pessoa com uma vida ativa no cristianismo até 70 anos de idade. Quando Jesus fala com Pedro, 7 vezes 70, ou seja, você vai perdoar a sua vida toda. E é um enigma que Jesus vai soltando e eles vão compreendendo isso ao decorrer da andada. Ou seja, quando Pedro entende que ele precisa perdoar a vida toda, ele sai liberando perdão, que até a sombra do homem cura, ou seja, perdoa. É muito forte. Pastor, chegamos na reta final. Alguém pode dizer, ó... Gente, você que não segue esse projeto lá em Semente da Fé, eu necessito que você vai lá, curte, segue. Toda terça-feira a gente está aqui com o Homem de Deus. Às quinta-feiras a gente vai reservar 10, 15, 20 minutos para a oração, um vídeo de oração, uma gravação de oração, um pastor passando por aqui para orar e abençoar a sua vida. Quinta-feira a gente vai estar reservando para isso. Não posso esquecer que hoje, assim que acabar a live, esse livro vai ser sorteado. Ou seja, eu vou colocar ele aí no Instagram. Até amanhã eu estou fazendo o sorteio dele. Você só comenta e curte lá, que o livro pode ser seu. Ou posso fazer diferente. Pastor, vou lhe dar essa bronca aí. Me dá o nome daqui a pouco aí que vai ganhar esse livro aí e já é dono. E agora eu vou para as duas perguntas espontâneas, pastor. A primeira pergunta espontânea é: fala de algo que marcou muito, muito, mas muito mesmo a sua vida de uma forma negativa. Amém, Paty? Eu sou muito verdadeiro. Assim, eu acho que quando nós passamos, hoje entendo isso, né? Quando nós passamos por alguns momentos adversos, acaba que essas adversidades se tornam em bem, se cumpre aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Eu tive um momento muito difícil da minha vida, marcou, naquele momento, e uma mudança drástica, mas foi assim, meio que um impulso de Deus para hoje eu ser a pessoa que eu sou, uma pessoa muito, muito melhor, e a pessoa que Deus assim quer que eu seja na minha essência. Acho que aquilo me fez crescer muito, mudar muito meu ministério. Então foi algo muito pessoal. Eu tive uma traição de uma pessoa muito próxima, muito chegada, e essa situação acabou me causando um pouco de tristeza, um pouco de depressão, um pouco de uns anos assim muito difíceis, que eu, graças a Deus, tive habilidades em tudo de não passar, não abandonar Cristo, na verdade, né? Porque naquele momento a única coisa que eu queria me apegar era não abandonar Jesus. Mas depois desse período, eu cresci de uma forma absurda, e eu sempre acredito, paz, irmão Márcio, prazer tê-lo conosco. Eu sempre acredito que
as maiores provas nos trazem os maiores aprendizados e as maiores bênçãos. Foi assim que Deus fez, né? Deus restaurou a minha vida, Deus trabalhou de uma forma sobrenatural, e hoje aquilo eu me lembro como apenas uma lição, mas e aplicação hoje para outras vidas, mas eu aprendi muito e graças a Deus foi um trampolim. O que você está passando hoje é um trampolim para te impulsionar para o maior. Uau! A Simone, aprendi demais. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém, irmã Simone. Imagina aí, eu estou bem, eu estou chapado. Pastor, uma coisa muito, muito, muito feliz que aconteceu na sua vida. Conta para nós aí. É fácil. É fácil. Eu conheci o grande amor da minha vida. Parabéns. Eu casei com Gorete, a missionária hoje, né? O meu amor. E ela foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu até me emociono de falar. Mas assim, você sabe quando você encontra uma pessoa que salva a sua vida? Ela salvou minha vida. Ela salvou meu ministério, ela salvou meu ser, ela salvou tudo. Quando eu olho hoje para essa mulher, eu digo assim, meu Deus, ela é maior, muito melhor do que eu mereço. É raro a gente isso hoje, né, na atualidade, mas eu olho para minha esposa, foi foi o presente maior que Deus me deu, e eu não troco essa mulher, nem que alguém chegue de 10 milhões de reais, 20, 100, porque ela é única, ela é aquela pessoa que Deus preparou para mim, e eu não tenho... As minhas palavras não dizem o quanto eu me sinto feliz com a pessoa que eu tenho hoje do meu lado. Senhoras e senhores, Semente Live da Fé chega ao final. O amor é lindo, Pai, tem cura aí, tem mesmo, pastor. Me tocou quando o senhor falou, imagine. Lindos do Senhor, duas joias no mundo. Parabéns, emocionante. Sem palavras, sem palavras. Gente, eu tive o prazer enorme de passar aqui 1 hora, eita meu Deus, quase 2 horas com o pastor Paulo Roberto. A gente está em um grupo de WhatsApp e a gente sempre conversa por lá, né? Grupo no segmento de esporte, e hoje eu tive esse prazer. Acho que foi uma coisa tão de Deus assim me empurrar para fazer esse convite para o senhor e deu tudo certo. Hoje a gente teve até 25 pessoas passando aqui. Uma semana, 300, 400 pessoas que apertam o clique, que assiste esse projeto. E eu gostaria de falar para essas 15 pessoas que ficaram aí até esse presente momento, 16 pessoas. Se você de alguma forma puder, curte. Se quiser ajudar, ajude. Tem todo tipo de ajuda, vem no privado que a gente direciona. E esse projeto nasceu no coração de Deus. Eu vou continuar, pastor Paulo Roberto. O Senhor me abençoou muito nessa noite. Eu vou recomendar esse vídeo para muitos amigos meus. Assiste lá, porque é um derramar de Deus. Foi um congresso para 15 pessoas, 20 pessoas abençoadíssimas que tiveram por aqui. Pastor, suas considerações finais. Primeiro, Tiago, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Falar de Cristo, para mim, é um prazer. Estar falando dele é minha razão de vida. Agradecer a todos os nossos ouvintes, né, espectadores que participaram, interagiram. A todos que me conhecem, curtam a página, sigam. Vamos abraçar esse projeto, porque tudo que é bom, nós devemos estar incentivando para o crescimento. Amém. E para Deus pela sua vida, essa sua iniciativa. Eu creio em nome de Jesus que daqui a uns dias coisas muito maiores, voos muito maiores serão dados para a glória de Deus. E você é um exemplo para a juventude de hoje. Você está se ocupando das coisas de Deus. E aí
Eu falo de algo que aconteceu nos bastidores. Você chegou do trabalho, chegou corrido, e disse, pastor, cheguei aqui agora, eu vou arrumar aqui, vamos atrasar um pouquinho, mas e isso é para poucos, né? Que tem, de fato, um comprometimento com Deus. Eu sou grato por você. Quero mandar um beijo para a Priscila, que está nos Emirados Árabes. É 4 horas da manhã lá agora, e ela levantou para estar participando desta live. Sem palavras, Priscila, você é uma pessoa, uma bênção nas nossas vidas. E a todos os demais, beijos no coração. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, pastor. Estamos encerrando por aqui, gente, essa quase 2 horas de relógio conversando com esse pastor. Se você puder, compartilha, comenta, envia esse vídeo para alguém. O tema que a gente conversou hoje foi sobre maturidade cristã. Pastor, eu saio daqui um pouquinho mais maduro, te confesso. Eu vou sair com esse ensinamento guardado. A todos vocês que ficaram aí, pastor Salvador Malbec, um abraço. Amém, concordo, entro em concordância. Amém. Pastor Salvador Malbec, vamos marcar para a gente se falar também. Gente, obrigado, beijo no coração. Orem por esse homem de Deus, você que não é membro dessa igreja aí, curta em nome de Jesus, e segue o pastor Paulo Roberto, que é bênção de Deus para a sua vida. E pastor, logo vou estar fazendo uma visita aí para te dar um abração pessoalmente. Abençoe muito a minha vida, viu? Amém. Tchau, boa noite, pastor. Até a próxima. Deixa eu ver como é que sai aqui. Peraí, aqui. Tchau, pastor. Gente, Projeto Semente Live da Fé, hoje eu conversei com o pastor Paulo Roberto, o tema maturidade cristã. Próxima terça-feira a gente vai estar aqui com o pastor Lucas Santana, Lucas Carvalho, me perdoe, pastor da Assembleia de Deus, e abordando o tema também do coração de Deus para abençoar vidas e pessoas, tá? Se quiser ajudar o projeto, entre em contato. Se quiser compartilhar, enviar para pessoas, estamos aqui. Até a próxima terça-feira com o projeto. Beijo no coração, tchau, tchau. Meu nome é Thiago Clemente, estamos aqui. Obrigado, Priscila, começou a seguir. Vou seguir todo mundo de volta. Tchau, tchau, boa noite.